Este programa tem o patrocínio de Seabra Foods. Muito boa noite, seja muito bem-vindo. Hoje é segunda-feira, a mais um especial Informação. Como é habitual, vamos ter a informação diária aqui na SBT, no Facebook e também em direto no Rádio Clube Português, hoje pela primeira vez. Também, não se esqueça, que temos o programa desportivo às 8h15, hoje com mediação de Ricky Durães e também com convidados, falando da primeira jornada da Liga Portuguesa. À medida que o plano de vacinação se atrasa nos Estados Unidos e a nova variante Delta está a propagar-se, as taxas de infecção por Covid-19 entre as crianças aumentam. No total, 1.450 crianças encontram-se hospitalizadas com Covid-19. Nos Estados Unidos, o número de crianças hospitalizadas com Covid-19 situa-se agora em 1.450, numa altura em que os menores de 12 anos ainda não são elegíveis para a vacinação. O alerta refere que se as crianças voltarem a ter aulas presenciais e não forem obrigadas a usar máscara, o vírus vai espalhar-se mais amplamente. O Centro de Controlo e Prevenção de Doenças informou numa publicação na rede social Twitter que mesmo as crianças assintomáticas podem transmitir o coronavírus, defendendo o uso de máscaras em ambientes fechados, incluindo as escolas. Numa entrevista ao programa This Week, Francis Collins defendeu que o país nunca deveria ter chegado ao ponto em que se encontra atualmente, com o reaparecimento dos casos de coronavírus causados pela variante Delta. O responsável afirmou ainda que os Estados Unidos estão a pagar um preço terrível pelo rápido aumento dos casos de infecção, especialmente entre pessoas não vacinadas. Francis Collins reconheceu que não há dados rigorosos disponíveis que indiquem que a variante Delta é mais grave para as crianças, mas disse estar atento à preocupação dos pediatras, porque neste novo pico da doença há um maior número de crianças hospitalizadas e em situação muito crítica. O secretário da Defesa dos Estados Unidos, Lloyd Austin, anunciou, é uma última notícia, hoje numa nota dirigida aos funcionários do Pentágono, que a vacinação contra a Covid-19 vai ser obrigatória até meados de setembro para todos os membros das Forças Armadas. Praticamente 25% dos hospitais nos Estados Unidos estão a exigir vacinas aos seus funcionários. Contudo, existem exceções à regra, a comprovar que ainda existem muitas dúvidas sobre o processo de vacinação. Quase 1.500 hospitais nos Estados Unidos, cerca de um quarto de todos eles, passaram a exigir que todos os seus funcionários sejam vacinados. A afirmação foi feita por Colin Milligan, porta-voz do American Hospital Association. Mais pessoas seguem o exemplo todos os dias, à medida que os líderes dos hospitais procuram evitar a escassez de pessoal, como ocorreu no ano passado, evitar que os funcionários se tornem transmissores da doença. Contudo, isso não é uma medida uniforme nos Estados Unidos. Pelo menos 7 estados promulgaram leis para evitar a obrigatoriedade de vacinas, ou os chamados passaportes de vacina, que forneceriam provas de vacinação, de acordo com a National Academy for State Health Policy. Em Montana, por exemplo, foi aprovada uma lei em meio a uma reação pandémica que proíbe os empregadores, incluindo a maioria dos centros de saúde, de exigir qualquer vacina aos seus funcionários. No estado de Oregon, uma lei com 32 anos de idade proíbe de forma semelhante a obrigatoriedade de vacinas para profissionais de saúde. Mas a lei de Montana vai mais além, já que proíbe a entidade patronal, incluindo hospitais, de discriminar um trabalhador com base no status de vacinação. Os empregadores não podem exigir vacinas e os trabalhadores não precisam de dizer aos seus chefes se estão vacinados. Isto está a preocupar todo o sistema médico, à medida que as hospitalizações por Covid atingem níveis elevados em todo o país desde fevereiro. Em Montana, as hospitalizações praticamente duplicaram no início de agosto, em comparação com as 2 semanas anteriores, e cerca de 90% dos pacientes hospitalizados no final de julho não foram vacinados, de acordo com os dados mais recentes do Departamento de Saúde do Estado.
O governador Phil Murphy, esta notícia é de hoje, anunciou que todos os alunos, educadores, funcionários e visitantes das escolas, obviamente, independentemente de estarem totalmente vacinados ou não, deverão usar máscara nas escolas no próximo ano letivo. A medida prevê a proteção da saúde de todas as crianças e agregados familiares, bem como toda a comunidade escolar. O objetivo é que se possa voltar exatamente a ter aulas presenciais a tempo inteiro. No entanto, em relação a isto, a controvérsia é muita, na medida em que muitos pais encarregados de educação não pretendem que os filhos continuem a usar máscaras, sobretudo em aulas presenciais. Esta notícia está praticamente a causar alguma polémica nos Estados Unidos, numa altura em que 58,7% da população americana está totalmente vacinada. A notícia surgiu há pouco menos de 10 minutos e tem aqui a informação mais do que atualizada. A United Airlines iniciou um processo de combate à pandemia, controverso, mas efetivo. Todos os elementos das suas tripulações são obrigados a vacinarem-se. A companhia aérea United Airlines colocou em prática um plano controverso e um verdadeiro desafio. Esta semana, a United disse aos funcionários que agora vai exigir que toda a sua força de trabalho seja vacinada contra a Covid-19 ou então correrá o risco de perderem os seus empregos. Quer se concorde ou não com esta política, haverá gente de ambos os lados. Com uma decisão ousada, a outra, ao contrário. Entre as grandes companhias aéreas dos Estados Unidos, a United é agora a primeira a fazer esta escolha. Na verdade, ainda ontem o CEO da American Airlines, Doug Parker, reiterou a sua decisão de não exigir vacinas. Na Southwest Airlines, o CEO Gary Kelly disse recentemente que nem mesmo é a favor de estender a exigência de máscara facial. E enquanto muitas grandes empresas implementaram requisitos de vacinação de funcionários, como o Walmart e outras, estão a braços com uma enorme polémica. A decisão da United possui várias restrições. Primeiro, um prazo de vacinação, 5 semanas após a Food and Drug Administration dar a aprovação final para a vacina Covid-19, ou então o limite de 25 de outubro, o que ocorrer primeiro. A mensagem que a United enviou aos seus funcionários diz que a empresa espera que a aprovação final do FDA chegue no início do próximo mês. Em segundo lugar, a companhia aérea não está apenas a acreditar na palavra dos seus funcionários. Estes serão obrigados a enviar os seus registros de vacinação para o portal de funcionários da United, de acordo com a mensagem que foi enviada com o nome de Kirby e do presidente da United, Brad Hart. Finalmente, com exceção de um pequeno número de funcionários que podem ser capazes de mostrar isenções legalmente exigidas por razões de saúde ou religiosas, um funcionário da United confirmou que a penalidade para o cumprimento deste será o despedimento. Nos últimos 16 meses, Scott enviou dezenas de cartas de condolências aos familiares dos funcionários da United que morreram de Covid-19, afirmando estar determinado a fazer tudo o possível para evitar que outra família United receba esta carta. É importante notar que a United diz que 90% dos seus pilotos e 80% dos comissários de bordo já carregaram voluntariamente a prova de vacinação no portal do funcionário. Pois, mas também não existe consenso entre as várias companhias. A Southwest Airlines, a própria United e outras companhias. Já que estamos a falar de aviação, eu vou informá-lo também, última notícia, que hoje se iniciou o primeiro voo da nova empresa de David Neeleman, o antigo dono da TAP, que hoje iniciou uma nova aventura com uma companhia aérea chamada Breeze Airlines. Esta companhia vai operar em rotas da costa leste de 2 horas ou menos. Portanto, a mais próxima será para o aeroporto de Hartford, Connecticut, mas mais para o sul, Flórida, South Carolina e North Carolina. Agora sim, vamos falar do New York Fashion Show. A organização deste evento, que é famosíssimo em Nova York, anunciou que todos os convidados e participantes terão que estar totalmente vacinados e que será obrigatório o uso da máscara para marcar presença neste importante evento.
O Conselho de Designers de Moda da América anunciou que, de acordo com o mandato do Covid-19 da cidade de Nova Iorque, aqueles que não forem totalmente vacinados contra o coronavírus terão a admissão recusada em todos os seus eventos do New York Fashion Week, que acontece entre 8 e 12 de setembro. Segundo a organização, serão seguidas todas as recomendações do CDC, do Estado de Nova Iorque e da cidade, e serão ainda lançadas novas diretrizes mais detalhadas em finais do mês de agosto. Todos os participantes já foram notificados e já sabem que devem estar totalmente vacinados e terão que usar máscara facial enquanto estiverem dentro do recinto onde se irá realizar o desfile. Mais uma polémica. O número de migrantes que tentam cruzar a fronteira tem aumentado gradualmente nas últimas semanas, com a particularidade que cerca de 20% deles acabam por ver a sua deportação adiada por terem contraído Covid-19. Cerca de 18% desses migrantes são crianças desacompanhadas, uma demografia que continua a aumentar de acordo com um documento enviado pelas autoridades fronteiriças a Joe Biden. Nas últimas semanas, cerca de 20% dos migrantes que recentemente tentaram cruzar a fronteira dos Estados Unidos testaram positivo para a Covid-19 quando deixaram a custódia da patrulha de fronteira. Alguns voos programados para deportar imigrantes tiveram mais de 25% dos passageiros com teste positivo antes da partida, levando o Departamento de Imigração e Alfândega a colocá-los em quarentena nos Estados Unidos. De acordo com funcionários do Departamento de Imigração, os migrantes que não são testados para a Covid-19 sob custódia da patrulha de fronteira, de acordo com os funcionários do Departamento de Imigração, os migrantes não são testados para a Covid-19 sob custódia da patrulha de fronteira, a menos que apresentem sintomas. Contudo, todos são testados quando deixam a custódia da fronteira. Nas últimas semanas, as taxas percentuais de positividade aumentaram, o que está a criar sérios problemas logísticos junto das autoridades fronteiriças e das autarquias locais. Na passada quarta-feira, mais de 15 mil migrantes estavam sob custódia da patrulha de fronteira. Na terça-feira, 6.725 imigrantes indocumentados foram impedidos de cruzar para os Estados Unidos. De acordo com dados obtidos junto das autoridades fronteiriças, mantém-se o ritmo diário do mês de julho, onde foram contabilizadas 210 mil apreensões no total. De acordo com os últimos dados, dos mais de 6.700 detidos, mais de 900 eram crianças desacompanhadas, uma demografia que continua a aumentar. Situação que continua muito complicada nas fronteiras americanas. Uma notícia mais positiva para quem viaja para Portugal: a americana Delta Airlines voltou a voar para o nosso país este sábado e vai continuar com 4 ligações semanais entre Lisboa e Nova Iorque JFK. A transportadora alerta que os passageiros que viajem para Portugal deverão ter um teste PCR negativo ou um teste antigénio negativo, respectivamente nas 72 horas ou nas 24 horas prévias à viagem, e não haverá quarentena para os viajantes provenientes dos Estados Unidos. A renovação de passaportes, e esta é uma notícia menos agradável também, deverá impedir que grande número de norte-americanos passe férias no estrangeiro este ano. O serviço de renovações está completamente entupido e parece que 2021 será um ano em que viajar será difícil para quem não possui um passaporte válido. Se você planeia viajar para o estrangeiro, este ano, a partir dos Estados Unidos, fica a saber que o tempo está a esgotar-se para renovar o seu passaporte, como já lhe tínhamos dito. O Departamento de Estado está com enormes atrasos e o serviço rápido, que normalmente leva de 2 a 3 semanas, agora leva de 12 semanas, mais $60 da tarifa de rapidez, que afinal não existe. O serviço de rotina pode levar de 16 a 18 semanas. Observe que essas 12 a 18 semanas começam no dia em que o seu processo é recebido e não no dia em que você o enviou, e o Serviço Postal dos Estados Unidos também está a enfrentar atrasos significativos no correio. Se você quiser saber quanto custará a renovação do seu passaporte, eis o que irá pagar. Um passaporte adulto expedido com entrega rápida pelo correio custa 217,56. Se estiver com pressa, você pode tentar conseguir uma consulta numa agência de passaportes local
não deve ser confundida com uma instalação de aceitação de passaporte que pode exigir, dirigir ou voar para outra cidade. O problema é que eles cobram taxas de $60 no mesmo dia e exigem prova de viagem internacional dentro de 72 horas, o que é um cronograma que causa ansiedade. Se tiver uma emergência de vida ou morte, tente conseguir uma consulta numa agência de passaportes e traga prova de emergência e comprovando que você terá de viajar em 72 horas. Se tem filhos, o Departamento de Estado está a realizar feiras de passaportes para os primeiros candidatos e crianças nos meses de agosto e setembro em Valley Center, na Califórnia, Punta Gorda, na Flórida, Middlefield, no Ohio, Van Buren, no Arkansas e Waterford, no Texas. Se quiser saber onde anda o seu passaporte, pode inscrever-se para receber notificações por e-mail que detectam o seu pedido de passaporte enquanto ele voa pela burocracia do Departamento de Estado com menos gente a trabalhar, embora com certeza que leva até 6 semanas para que o seu pedido apareça no sistema. Tudo cada vez mais complicado por causa da pandemia. Uma nova vaga de Covid-19 varre Guadalupe e Martinica. O governo francês apelou à boa vontade de médicos e enfermeiros para reforcem as fileiras nos hospitais dos 2 territórios ultramarinos, que são habitados por uma grande maioria portuguesa. Os serviços de saúde esgotaram a capacidade de resposta e há inúmeras manifestações anti-vacinas naquelas ilhas. O nosso correspondente José Fernandes Rodrigues dá-nos a visão do que se está a passar naquela ilha das Caraíbas. Isto aqui é o seguinte, isto aqui é mais político que social. Sabes que, portanto, a Guadalupe é uma ilha francesa e, portanto, as pessoas ainda têm, como é que eu dizer, no sangue, naquela altura, portanto, da escravidão. E quando o governo francês decreta alguma coisa, eles estão sempre contra. Sempre. Eles nunca estão de acordo com eles. E como aqui, atualmente, acho que há só 15% de pessoas vacinadas, as pessoas não se querem vacinar. Primeiro, como é que eu te digo? É um rejeito portanto, ao governo francês que eles pediram. Portanto, para a vacina ser obrigada e para o passe sanitário ser obrigado também. Portanto, desse lado é para a vacina. E pelo outro, como te digo, as pessoas são, como é que é dizer, são muito rebeldes e eles manifestam por tudo e por nada aqui. Talvez por ser um território ultramarino e saberem que está longe de França e que até certo ponto querem ficar um pouco desligados da política francesa na sua essência, não é? Sim, isto aqui, embora, como é que é dizer, declarado a nível da independência, se fizeres, portanto, uma eleição ou fizeres um inquérito ou um apanhado, oficialmente há poucas pessoas, mas há muito mais que as pessoas pensam, porque alguns não se declaram, estás a ver? Têm medo de se declarar publicamente. Sim. Mas quando há manifestações, isto aqui, manifestações, é brutal. O povo entra mesmo naquilo a fundo. E depois, eu costumo dizer que as causas, por vezes, são justas, mas é a maneira como elas são defendidas. Isto depois deixa de ser uma causa social para ser uma causa política. Porque os líderes políticos mexem-se e misturam-se nestas manifestações e acaba sempre uma guerra entre a Guadalupe e a França. Acaba sempre assim. Olha, e como é que estão os portugueses aí, pá? Opa, a malta portuguesa, portanto, sei que está tudo bem, muitos deles já foram a Portugal de férias, outros foram definitivamente, e a nível geral a malta portuguesa está bem, a malta está ótima. Vocês precisam de fazer apenas o teste PCR, não é? Sim, é preciso fazer o teste. E depois, mas sabes uma coisa, isto houve um aumento muito grande porque os guadalupianos que estão em França vêm de férias e, portanto, as fronteiras e aeroportos foi tudo aberto e vêm 5 ou 6 aviões por dia. Pois. Com 400 ou 600 pessoas. Imagina quantas pessoas, portanto, a nível de turismo para a questão. Podem chegar infectadas. Pois claro, mesmo que venham com os testes, ó Luís, sabes melhor do que eu que um teste é um teste. Claro. Aquilo vale o que vale, não é? Claro.
E depois a juventude, como portanto estão de férias, a juventude fazem festas clandestinas, fazem aqueles conjuntos de pessoas, e aquilo é dançar, é comer, é beber, e as normas portanto, de higiene, as máscaras, aquilo de certeza que nos utiliza muito. Muito obrigado, Zé. A ideia do que se passa em Guadalupe, também muito habitada por portugueses, com muitas manifestações e apenas com 15% da população vacinada. Na Europa, as manifestações anti-vacina também se sucedem por todo o lado. Itália, Chipre, França e outros países dizem não à obrigatoriedade da vacinação. Pelo quarto fim de semana consecutivo, dezenas de milhares de pessoas voltaram este sábado às ruas de França para contestar o certificado de saúde anti-Covid, que a partir da próxima semana vai condicionar atividades como a entrada num café ou uma viagem de comboio intercidades. Com as novas regras, o governo francês espera encorajar a população a vacinar-se contra a Covid-19, mas as medidas estão a encontrar resistência entre os franceses. É o caso desta manifestante que diz não ser anti-vacinas, mas estar contra o passo sanitário por achar ser uma discriminação inadmissível. Também em Itália, várias cidades ecoaram os protestos contra a exigência de prova do estatuto de coronavírus. O passe verde, uma extensão do certificado digital europeu, é obrigatório desde sexta-feira para entrar em espaços públicos fechados e vai ser exigido em viagens de longa distância nas universidades e aos professores em geral. Tal como em França, quem contesta a medida queixa-se de discriminação. Para este participante numa das manifestações, os efeitos são certamente os de dividir as pessoas, diferenciando umas das outras. Algo que, conforme alega, a Constituição italiana não permite. Em Chipre, poucas centenas de pessoas manifestaram-se em Nicósia junto ao Palácio Presidencial contra as vacinas da Covid-19 e o passe sanitário. Em julho, o país alargou o programa de vacinação a jovens entre os 12 e os 15 anos, tendo em conta a quarta vaga de coronavírus. Em Portugal, a incidência continua a descer, mas com mais mortos e internamentos. Nas últimas 24 horas, houve 18 mortes e 1.094 casos de infecção por Covid-19. Portugal contabiliza esta segunda-feira mais 18 mortes e 1.094 novos casos de Covid-19. O boletim da DGS revela que estão internados 857 doentes, mais 8 do que no domingo. Nos cuidados intensivos estão 189 doentes, mais 5 do que ontem. A área de Lisboa e Val do Tejo conta com 374 casos e 11 mortos. O Norte soma 393 infectados e 4 vítimas mortais. O Alentejo registrou hoje 21 novos casos e 2 mortes, enquanto o Algarve tem 157 novas infecções e uma vítima mortal. Sem registro de mortes está o Centro, com 87 novos infectados, os Açores com 28 casos e a Madeira com 34 infecções. A taxa de incidência desceu para 336,1 a nível nacional e é agora de 341,4 se tivermos em conta apenas o continente. Já o RT, ou Índice de Transmissibilidade, subiu ligeiramente e situa-se agora no 0,93, tanto no continente como a nível nacional. Pronto, já que falamos de Portugal, é a altura de talvez falarmos de Newark, na medida em que a Câmara de Newark autorizou este fim de semana a festa dos equatorianos na Bruin Street, em Newark. Menores com bebidas, pessoal sem máscara, barulho, vizinhos e também reclamações. Com o Ras Baraka prometer que os casos são muito positivos no bairro Leste e foi dada autorização a bares para fazerem isto, caro amigo Sr. Baraka, está completamente errado. Portanto, é importante que reveja as situações destes ajuntamentos étnicos para uns, quando de facto não existem para outros. E graças à redução do tráfego fluvial causado pela pandemia, a consequente quebra na poluição, há agora mais golfinhos no Rio Tejo, que se tornaram na mais recente atração turística de Lisboa. São a mais recente atração turística em Lisboa. Os golfinhos estão de regresso ao Rio Tejo para prazer de residentes e visitantes,
e podem ser vistos de muito perto em excursões organizadas pelo Oceanário. Elsa Corella, porta-voz do Oceanário de Lisboa, fala de uma maravilhosa oportunidade. Na cidade de Lisboa, que já é uma cidade de uma beleza incrível, o Rio Tejo, ser premiado com esta visita dos golfinhos, de facto foi maravilhoso para todos nós e acreditamos que é uma forma de continuar a ajudar a sensibilizar através das emoções. Foi a pandemia que criou as condições para o regresso dos cetáceos. Menos poluição sonora e orgânica fizeram regressar golfinhos a muitas zonas do globo. Mas, como diz Elsa Corella, Lisboa é a única cidade europeia de onde se podem ver. É um espetáculo ver golfinhos no Rio Tejo. Ricardo Salgado, toda a gente o conhece, quer pagar com o dinheiro arrestado para que fique livre de todas as acusações. Salgado diz que tem Alzheimer e este foi o tema de Camilo Lourenço na Cor do Dinheiro desta manhã. Ricardo Salgado, soubemos no fim de semana, salvo ver pelo Correio da Manhã, que quer pagar, quer a restituição do dinheiro que lhe foi confiscado, não, que está arrestado pelo Tribunal, acho que esse é o termo jurídico que se utiliza, e quer pagar para ficar livre do processo. O Alzheimer, pelos vistos, dá para muita coisa, mas não impede Ricardo Salgado de usar a cabeça para tentar furtar-se ao processo, certo? E eu acho que vou ficar por aqui. Pode mesmo ficar por aqui, Camilo. Não há dúvida que Ricardo Salgado, que diz que tem Alzheimer, passou férias fora do país, gastou muito dinheiro, como é habitual, que não tem, diz não tem, e agora quer pagar com o dinheiro arrestado a sua completa libertação dos problemas que tem em tribunal, e não são poucos. Bem, vamos agora ao desporto, porque desporto hoje, e é importante eu dizer-lhe isto, às 8h15, poucos minutos depois do final desta emissão de Especial Informação, vai ter aqui neste mesmo estúdio dois convidados e a mediação do Ricky Durães para o Canto Direto, o primeiro programa desportivo que vamos transmitir em direto a partir da SBT em Newark para todo o país. Importante referir também que vão ficar comentadores em estúdio e vão receber informação e perguntas e opiniões através de e-mail ou através de comentários no Facebook. Este fim de semana terminaram os Jogos Olímpicos de Tóquio. Portugal obteve, como toda a gente sabe, a melhor participação de sempre. Os atletas portugueses conquistaram 4 medalhas olímpicas. Os Jogos Olímpicos 2020 já terminaram em Tóquio e Portugal obteve a melhor participação de sempre neste evento. A encabeçar a lista esteve o atleta de origem cubana, naturalizado português, Pedro Pichardo, que conquistou o ouro no triplo salto masculino. Destaque também para Patrícia Mamona, que brilhou igualmente no triplo salto feminino, com a medalha de prata na modalidade. Na canoagem foi Fernando Pimenta que garantiu o terceiro lugar e a medalha de bronze na categoria K1 1000 metros. E no judo foi o português Jorge Fonseca que conquistou o bronze na categoria de menos 100 quilos. E tudo indica que nos próximos Olímpicos os resultados poderão ser ainda melhores. Bem, eu vou falar também da primeira jornada da Liga Portuguesa que se disputou este fim de semana. Vai ver tudo no programa desportivo às 8h15, apresentado pelo Rico Durães, mas para já Benfica, Sporting e Porto venceram, mas daqui a pouco já vai saber mais pormenores. Lionel Messi deixou o Barcelona com lágrimas, ou em lágrimas, como quiser. Das duas maneiras é bom. Era impossível o astro argentino ficar por causa do fair play financeiro. O Barça tem uma dívida de mais de 1.100 milhões de euros. O PSG é o destino de Messi, um clube onde Cristiano Ronaldo também gostava de jogar, mas ficou-se pela Juventus, que num jogo de treino este fim de semana foi cilindrado pelo Barcelona por 3-0. Não esqueça, às 8h15 a estreia do novo programa de desporto Canto Direto. E é a altura de irmos para o câmbio do dólar americano em Portugal e também do real no Brasil e vice-versa.
0,85 para o euro, 1,17 na venda e o real 5,26 para a compra, 0,19 para a venda. E já sabe com certeza, porque já ouviu nas televisões americanas, ouviu nas redes sociais, que a próxima semana vai ser bastante quente. Portanto, vamos agora saber qual é a previsão desse tempo para amanhã e para os próximos dias com a nossa colega Catarina Rebimbas. Na meteorologia para amanhã está previsto céu parcialmente nublado para Newark com 87 graus, Filadélfia com céu parcialmente nublado com 91 graus, Nova York com céu parcialmente nublado com 84 graus, Boston com aguaceiros com 78 graus, Hartford com céu parcialmente nublado com 84 graus, Danbury com céu parcialmente nublado com 84 graus, Miami com trovoada com 87 graus, Palm Coast com céu parcialmente nublado com 87 graus, Los Angeles com céu parcialmente nublado com 85 graus, São Francisco com céu parcialmente nublado com 65 graus. E são estas as previsões para amanhã, terça-feira. Bem, vamos agora encerrar o espaço de notícias. Vamos regressar dentro de momentos com a linha aberta. Fique por aí, nós já voltamos. Este programa teve o patrocínio de Seabra Foods. Descubra na Volkswagen Open Roads, em Bridgewater, New Jersey, o melhor serviço mecânico para o seu automóvel. Faça a reparação do seu veículo com confiança com mecânicos certificados pela Volkswagen, sempre com serviço personalizado e em português. Temos ainda 15% de desconto por tempo limitado. Só na Volkswagen Open Roads, em Bridgewater, New Jersey. Domingo, dia 26 de setembro, divirta-se no primeiro piquenique do Rádio Clube Português no Costa del Sol, em Union. A festa começa às 10 da manhã e termina às 6 da tarde. O almoço é servido entre o meio-dia e as 5 da tarde. Frango no churrasco, sardinhas assadas, febras, cachorros, hambúrguer, salada e batata frita. Menu infantil, refrigerante, cerveja, vinho, águas minerais e muita alegria. DJ, artistas nacionais e as surpresas que o vão encantar. O piquenique do Rádio Clube Português tem sabor a verão e espera por si. Transmissão em direto do local. Oferta de uma bola de Berlim a cada pessoa. Para reservas e informações, consulte www.tugatickets.com. Marque já para o telefone 973 979 3451. Casa das Natas em Millburn, New Jersey, onde as natas são a rainha da festa. De segunda à sexta-feira, tudo o que é português. Pão com chouriço, merendas com fiambre e queijo português, tostas mistas, salgadinhos, etc. Sexta e sábado, a comidinha caseira com leitão à bairrada, carne assada em forno de lenha, bifanas à portuguesa, picadinho de vitela e muito mais. Estamos fechados ao domingo. Casa das Natas, 348 Millburn Avenue, em Millburn, New Jersey. Bem-vindos ao New Jersey Disc Center. O meu nome é Dr. Cristóvão Oliveira. Eu mais os meus colegas somos especialistas em chiropractic, physical therapy, ortopedia e de dores. O Dr. Christopher Oliveira realiza no seu consultório injeções PRP e de células estaminais, quiriopatia, terapia física, máquina de descompressão da coluna, exercícios com bicicletas e outras formas de você resolver o seu problema de ossos, articulações e dores. Dr. Christopher Oliveira. Escolha o sistema OTT, uma televisão como nunca se viu. Veja a notícia à medida, as novelas do dia seguinte, o conteúdo exclusivo. Escolha a televisão do futuro e pela inovação. Escolha uma nova forma de ver a SIC Internacional SPT e todos os canais de língua portuguesa. Baixe a aplicação através da caixa Roku e Android e sinta-se em casa. Ligue para 973 344 8888 e fique ligado ao futuro. Bem-vindo à linha aberta, já sabe que pode falar connosco através do telefone 973
264-1462. Não se esqueça de baixar o som da sua televisão e falar apenas pelo telefone. Estamos aqui para ter muito gosto em conversar consigo sobre o tema que mais lhe interessa. Portanto, não se, fique à vontade e telefone se tiver essa necessidade. Teremos muito gosto em atender a sua chamada telefónica. Entretanto, eu queria informar também, em termos de rádio, o Rádio Clube Português já pode escutá-lo em Android, sistema Android, e também que o programa que eu apresento aos sábados, que é sábado à tarde, passa a ser emitido sábado de manhã, às 10h30 da manhã. Fica já com essa informação. E agora vamos para a linha aberta. Muito boa noite, faz favor. Boa noite. Boa noite, meu caro amigo, como está? Olha, estou bem, e o senhor? Nós estamos a fazer por isso. Então. Olha, era uma informação. Eu estou para me ir embora no resto do mês, para me ir embora para Portugal, hein? Era só para uma informação o que é que eu posso fazer com a minha carta de condução, porque eu quero lá trocá-la. O senhor vai definitivamente, é? Vou definitivamente, sim. Pronto, leva a sua carta de condução americana, vai à Direção-Geral de Transportes Terrestres, que hoje tem outro nome, mas pronto, antigamente era, portanto, creio que na Rua Maria, em Lisboa, não sei onde é que é agora, IMT, pois. E troca a sua carta de condução pela carta portuguesa. Portanto, não é nada difícil, é só trocar. Não terá que fazer, provavelmente, exames nenhuns, apenas terá que fazer, talvez, um exame de vista, um exame médico, que agora é praticamente obrigatório de 2 em 2 ou de 4 em 4 anos, e trocar só a sua carta para a carta portuguesa. Pode conduzir, como sabe, durante alguns meses ainda com a carta americana, enquanto não tem a carta portuguesa, mas é um processo que não é muito demorado e não é muito difícil, portanto, não tem qualquer problema. Então não preciso preencher papéis nem nada. Não. Vai lá ao Instituto, altera a sua carta de condução e automaticamente tem direito à portuguesa, porque o senhor é português e vai definitivamente para Portugal. Tem que levar a documentação que diz que o senhor foi para Portugal definitivamente, está bem? Sim. Que é aquele documento que o senhor leva para... Vai levar automóvel consigo também, é? Não, automóvel não. Não é preciso. Pronto, só tem que trocar a carta de condução para a portuguesa, porque diz que já não regressa aos Estados Unidos e então tem que entregar mesmo a carta americana para que ela seja substituída pela carta portuguesa. Está bem? Pronto. Muito obrigado. Pronto, uma boa noite e obrigado. Boa noite para si. Um dia que venha para os Estados Unidos tem que fazer a mesma coisa. Trocar a carta portuguesa pela americana. Está bem? Pronto, a informação está dada. Queria também informar que abriu hoje a fronteira entre os Estados Unidos e o Canadá. Essa fronteira esteve 18 meses praticamente encerrada e só se aceitam pessoas vacinadas com as vacinas que são aprovadas pelas entidades canadianas. Portanto, a Johnson & Johnson, a Moderna e a Pfizer. Portanto, a partir de hoje já pode visitar o Canadá. Vamos à nova chamada. Muito boa noite, faz favor. Alô, boa noite. Olá, minha senhora, como está? Então, Sr. Luís, tudo bom? Tudo bem, muito obrigado. Então. Olha, eu queria dizer aí uma coisa. Diga. Para as pessoas que ainda não estão vacinadas contra o Covid. Por favor, vão-se vacinar. Porque nós aqui em casa estamos todos vacinados e o meu marido tem uma semana que apanhou o Covid, da Delta. Teve aí um bocadinho à rasca, mas qualquer coisa, não precisa de medicina, nada, tudo bom. Ele é uma pessoa jovem, 40 anos, faz exercise, faz taekwondo e tudo bem. A gente fez um lado, nós e a filha, ele no quarto dele, a gente no nosso, e mas saímos de tudo isso. Podia ser evitado, não é? Podia ser evitado. Se as pessoas se vacinassem, se as pessoas estivessem todas vacinadas. Isso é o que nós pretendemos. Já chegámos à conclusão... Eles pensam que vai ser um nariz mais ou uma orelha mais. Se tomarem a vacina. Sabe que já temos 58,7%. no trabalho que são pessoas novas e não têm a vacina. Não têm, nem quer tomar. Pois, mas um dia vão arrepender-se disso. Sr. Luís, ouve o que eu digo. Eu posso ser um bocadinho sarcástica no que eu vou dizer. Ok, apanhas a vacina
a bega de plástico não está lá à espera. Pois. Com os bombeiros para te levar, pois não? Pois não, claro. Ou queres viver agora, ou então, olha, morres daqui a uns meses. É verdade. É isso, bararês. É verdade. Portanto, toda a gente deveria ter em consideração que não é só a nossa saúde, é a saúde dos outros também. Muitíssimo obrigado. E a gente não sabe onde é que a gente apanhou isso. Exatamente, ninguém sabe. Ele apanhou, mas ninguém sabe. Exatamente, minha senhora, tem toda a razão. Muito obrigado pela sua chamada. Vão apanhar a vacina. Claro, muito obrigado. Portanto, siga o conselho. Obrigado, boa noite. Boa noite, muito obrigado. Siga o conselho desta nossa telespectadora, porque já estão totalmente vacinados. Nos Estados Unidos, 58,7% da população. A inoculação do grupo, como se sabe, são cerca de 70%. Ainda falta muito, faltam 10%, sensivelmente, ou 11%, sobretudo nos Estados do Sul, onde as pessoas teimam em não se vacinar, e também o estado de New Jersey, com algumas áreas, sobretudo junto à orla marítima, também mais a sul de New Jersey, onde a percentagem de vacinação é inferior àquela que temos, por exemplo, nesta área. Portanto, siga o exemplo desta senhora, que teve um exemplo em casa, o marido vacinado e apanhou a Delta e teve que ficar em casa durante alguns dias. Evite isso. Vamos à nova chamada. Muito boa noite, faz favor. Olá, boa noite. Força, boa noite, como está? Boa noite. Olá, como está? Então. Olha, eu pretendia falar com o Sr. Luís Pires. Está a falar com ele. Obrigado. Então. Diga, olha, o senhor está com a televisão acesa, diga. Sr. Luís Pires, eu respeito... Bem, obrigado. Está a ouvir a televisão, fale comigo. Eu já vou virar o rabo à televisão. Então, o que é que me diz? Conte lá. Eu quero dizer ao Sr. Luís Pires, a respeito de um telefonema que para lá fez alguém, agora, a outra chamada antes, que a carta de condução em Portugal, nós podemos conduzir lá durante 2 meses, com a carta daqui. É tempo suficiente para mudar de carta. Pronto, mas é que eu cheguei lá de Portugal e foi uma coisa que eu estive lá 2 meses, menos 2 dias, e foi uma coisa que chamei para lá para saber, porque lá através dos 1820, temos o número lá, os números 1820, dão-nos todas as informações de todos os departamentos. E eu estava-me a referir a 2, 3 meses, porque não tinha a certeza do tempo certo. E o meu amigo vem-me ajudar com isso. É 2 meses. 2 meses. Portanto, atenção... Eu estive lá 2 meses e eu também o ano passado não fui lá, claro, o ano passado não fomos lá, e deixei caducar a minha lá. E então, como deram uma informação que era 2 meses, eu disse, então não quero saber, não vou tratar de carta de cá, porque eu ainda lá cheguei a informar-me que estávamos sem euros. Olha, eu vou-lhe fazer aquele sinalzinho que o Jorge Jesus fez há dias com o diretor desportivo do Benfica. O senhor tem 2 cartas de condução, não tem? Não, eu só tenho a daqui. Só tenho a daqui. Eu pensava... Cheguei a ter de lá, porque a de lá deixei a caducar. Pois, ainda bem, porque só pode ter uma, como sabe, não é? Mas eu fui então a respeito disso, por só ter uma, que eu me procurei lá informar, e então informaram-me que só dá para conduzir 2 meses lá. Tá bem. Nossa carta daqui. Então o seu conselho fica para o telespectador que nos ligou há momentos, já fica com a ideia, com a informação, que são 2 meses até mudar de carta. Muito importante. E para aqueles que tencionam ir para Portugal e também mudar de carta de condução. Agradeço-lhe muito. Muito obrigado pela sua informação. Muito obrigado pela vossa atenção e tudo bom. Muito obrigado. Muito obrigado para vocês e toda a família e para o programa. Muito obrigado também. Muita gente diz-nos que, afinal de contas, nós informamos muita gente, estamos aqui, informamos gente sobre muitas coisas relacionadas com a Covid, com os consulados, com questões jurídicas, mas a verdade é que também muitos telespectadores nos contactam para nos dar informação mais atual, que por eles são experiências que têm sido passadas e que nós passamos aos telespectadores, portanto é muito importante a sua colaboração também. Muito boa noite, linha aberta, faz favor. Boa noite, Sr. Olá, boa noite, então, diga. Olha, eu queria fazer uma pergunta. Primeiro quero dar parabéns, que nós vimos este programa todas as noites, muita informação boa, obrigada por Muitíssimo obrigado também. Olha, Tia Luísa, o senhor me explica uma coisa. Nós vamos para Portugal agora no dia 15 e
Estamos a dizer que aquele cartãozinho que nós temos com a nossa vacina, quando nós chegamos no aeroporto, podemos enfrentar problemas com ele. O que é que o senhor me diz a respeito disso? O senhor não pode usar a vacina para ir a Portugal. Não pode usar esse cartão daqui. Para o aeroporto não dá. Para embarcar não dá. Tem que tirar um teste PCR ou um teste antigênio. Porque o seu cartão não dá. Portanto... Mas se eles nos perguntarem pela vacina lá, eles estão a dizer que... No caso da senhora ir a um restaurante, eu vou-lhe dar o conselho que o Ricky deu aqui há umas semanas, quando esteve em Portugal. Compra 3 ou 4 testes rápidos daqueles de colocar na algebeira, são umas coisinhas pequeninas, custa 2,5 euros cada um, e mostra o seu cartão de vacinação à entrada para o restaurante. Segundo o que o Ricky nos informou, ninguém lhe pôs qualquer obstáculo. Se entretanto aparecer um agente da autoridade, a senhora só tem que dizer, olha, está aqui o meu cartão de vacinação, mas se o senhor quiser eu posso fazer já o teste rápido aqui. É só isso, mais nada, não vai ser multada por isso, está certo? Sim. E a informação que nós temos é que existe agora alguma flexibilidade, mais do que havia antes, portanto, há mais abertura, portanto, já não se liga tanto a essas coisas, está bem? Sim, mas além de ter o teste do PCR e também a vacina, eles perguntam pela vacina no aeroporto. Sim, claro. No aeroporto tem que apresentar a vacina do PCR ou então o antigênio, que pode demorar algumas horas a fazer no dia anterior à viagem. Agora, se for o PCR, é que tem que fazer 2 dias antes de manhã. Pronto, muito obrigado. Nada, sempre às ordens. Muito obrigado para si também, muito obrigado. É importante referir que chegámos aqui a mencionar o facto das lojas do cidadão ou portanto, das câmaras municipais poderem substituir ou entregar-lhe um certificado de vacinação se mostrar o certificado aqui. Fomos informados de que tal não é possível. Portanto, não há viabilidade de mostrar o cartão de vacinação americano e receber um cartão de vacinação europeu. Isso não acontece. Portanto, siga este conselho, utilize o cartão para os restaurantes e leve sempre consigo 2 ou 3 testes rápidos na algebeira, é fácil. Vamos a mais uma chamada. Muito boa noite, faz favor. Sim, boa tarde, Sr. Luís. Olá, como está? Passou bem? Tudo bem? Tudo bem. Então. Eu estou a chamar aqui de Mount Vernon, New York, e eu vou com muita frequência a Newark. Só uma pergunta. Será que quando eu for viajar para Portugal, eu posso ir a Newark tirar o teste para viajar ou não é possível? Claro que sim, não tem qualquer problema. Olha, a pergunta que eu lhe pergunto é esta: em que dia é que vai viajar? Sim, eu vou só em setembro, no dia 25 de setembro. Ainda só vai em setembro, ainda falta muito tempo. Mas eu creio que não tem qualquer problema em vir aqui a Nova Jersey vacinar-se. No entanto, eu vou... Para o teste. Fazer o teste, aliás. Pode experimentar o PISC, o Clube Português de Elizabeth, tem outras opções, aquelas que quiser, mas como o senhor é do Estado de Nova Iorque, eu vou-lhe dar a resposta certinha no programa da manhã, porque eu não sei se, sendo residente em Nova Iorque, se pode vir aqui vacinar-se. Essa informação é que eu lhe garanto que posso dar só amanhã, está bem? Sim, senhor. Pronto, fico a ouvir e amanhã cá estarei. Está bem? Bom, eu não, obrigado, o Ricky Durães vai informar sobre isso. Muito obrigado. Obrigado, então. Agora mais uma chamada telefónica, creio que temos em linha, mais alguém. Então, muito boa noite, faz favor. Linha aberta. Olá, boa noite. Viva, boa noite, como está? Tudo bem, Sr. Luís, e você? Nós estamos relativamente bem, estamos a fazer por isso e estamos muito excitados porque temos um programa à noite novo a começar daqui a meia hora. Diga. Sim, senhora, sim, senhora. É aquilo que eu mais adoro, é o desporto. Como benfiquista, eu como mais adoro é o desporto. Então. Mas, diga, Sr. Luís. Diga, então. Não, eu só tenho uma pequenina palavrinha. Faz favor. Sobre aquelas tampinhas da... sim. Para aquela menina. Sim. Isso ainda está aberto? Continuamos a receber, sim. E temos o número da pessoa com quem deve contactar para entregar pessoalmente, se for possível. 4973, aliás, é o indicativo. E o número... 973. E agora o número...
336 336 0658. 0658. Ok, Sr. Luís, muitíssimo obrigado e uma excelente noite para vocês e para o programa. Foi um prazer falar consigo. Muito obrigado também. Hein? Ok, Sr. Luís. Já tínhamos informado que a fronteira canadiana abriu, portanto, também falámos sobre uma festa de equatorianos na Bruin Street que nos deixou boquiabertos, com menores com muita bebida, pessoal sem máscaras, barulho, vizinhos, reclamações. Esta autorização foi dada pela Câmara de Newark, portanto, chamamos aqui a atenção das autoridades da cidade para que tenham mais cuidado com estas coisas. Vamos a mais uma chamada. Muito boa noite, faz favor. Boa noite. Olá, minha senhora, como está? É para dizer a essa senhora que eu falei há bocadinho que em Portugal que estão a exigir o cartão das vacinas, que eu vim lá de sexta-feira, e o teste também se tem o vírus ou não. Sim, está-me a falar nos restaurantes, não é? Não, no aeroporto. Mas isso nós todos sabemos, sim. Portanto, é o teste PCR ou antigénio. Exatamente. E mais nada. E o teste das vacinas para chegar aqui nos Estados Unidos. O teste das vacinas não é obrigatório. Sim. Não é obrigatório. Para viajar. Exatamente, para viajar de Portugal não é para obrigatório. Aqui, de Portugal para cá pode viajar com teste antigénio ou PCR, sabe disso? E as PCR também estão a pedir. Minha senhora, não tenho a informação da TAP nesse sentido. A TAP não diz isso, diz o contrário. Diz que pode viajar só com os dois testes. E um teste custa 100 euros e o outro custa 25. 25 foi o que eu fiz a semana passada. E exigiram o papel das vacinas e exigiram o papel do teste em Portugal. E chegamos aqui ao aeroporto e exigiram a mesma coisa. Então, se lhe exigiram a vacina, foi um funcionário muito cauteloso, porque não é normal. Não é normal. Eu cheguei aqui sexta-feira e exigiram tudo isso. Sabe porquê, minha senhora? Porque a maior parte dos portugueses vão a Portugal, não estão vacinados e vão com testes. E voltam outra vez. Okay. Portanto, não têm vacinas. Portanto, alguém lhe fez essa pergunta e a senhora, claro, mostrou... E eu, por acaso, tinha tudo isso. Pois, teve sorte, porque se não tivesse, também embarcava. E aí eu tinha tudo isso, tanto as vacinas, o cartão, o teste que eu fiz, sim. Eu tinha tudo isso. E eles exigiram tudo isso lá no aeroporto, no Porto. Certíssimo, muito obrigado, prazer em ouvi-la e muito obrigado. Ok, muito obrigada. E eu queria também indicar aos nossos telespectadores, e já agora passo para esta câmara aqui, que estou um bocadinho mais longe de si, mas estou mais em cima de si. Muitas vezes as pessoas é que provocam muita confusão no que diz respeito a estas normas, leis, regras. Uma pessoa diz uma coisa, outra pessoa diz outra. Mas eu vou-lhe garantir que o teste daqui para Portugal, a única coisa que é pedida pelas autoridades, e pela TAP neste caso, é um teste antigénio ou um teste PCR. De Portugal para os Estados Unidos, a única coisa que lhe é pedida é um teste PCR ou um teste antigénio, mesmo que não tenha vacina. Alguém se lembrou de perguntar a esta senhora se ela tinha vacina, mas mesmo que não tivesse, ela embarcaria. Portanto, não vá no engano de ter que ser vacinado para regressar aos Estados Unidos, porque isso não existe. É importante que tenha isso em consideração. Vamos para a última chamada. Muito boa noite, faz favor. Olá, boa noite. Boa noite, Sr. Luís. Olá, minha senhora, como está? Eu queria fazer uma pergunta, se fosse possível. Diga. Por exemplo, uma pessoa que foi daqui para Portugal, chegou lá, teve Covid, e agora vai voltar. Então não precisa ter a vacina, não precisa ter o teste. Precisa. Mas a agência diz que não. Não. Lá está mais uma confusão. Quem viaja dos Estados Unidos quem viaja de Portugal para os Estados Unidos tem que ter na sua posse um teste PCR ou antigénio. Se a pessoa foi infectada com Covid-19 lá, tem que fazer 2 dias depois mais um teste e 2 dias depois outro até estar negativo.
E só nessa altura é que ela pode viajar para cá. Portanto, não precisa de se vacinar lá. No caso de ter apanhado o Covid, só tem que esperar mais um dia ou 2 ou 3 até que a situação normalize. E depois pode embarcar com um teste PCR ou antigénio. Se não tiver os testes, não embarca. Posso garantir. Mas então como é que na agência, na SATA, eles dizem que não é preciso? Minha senhora, diga a esses senhores que precisam de aprender um bocadinho mais para poder dar conselhos às pessoas. Porque isso é uma mentira tremenda, não é? E se a senhora for ao site da SATA ou da TAP, está escrito exatamente aquilo que eu lhe estou a dizer. Só pode embarcar de Portugal para cá com teste. Se for o teste... Era o que me parecia. Diga? Eu digo, isso é o que me parecia, mas não é o que eles dizem. Mas depois chegam ao aeroporto, é uma confusão. Não, é só com teste. Vacina não tem nada a ver uma coisa com a outra. Esteja vacinado ou não, precisa de um teste para regressar. Para regressar, sim. O PCR custa $100, creio eu, ou 100 euros, e o teste antigénio custa 25 euros. É prática comum, é a lei. Está bem? Está bem. Está bem. Pronto, boa noite e muito obrigada. E contacte a agência e diga-lhe a eles que eu disse que estão errados. Está bem? Sim. Muito obrigado. Obrigada. E agora vamos para fazer uma pequenina pausa e já regressamos com os parabéns a você. Costa del Sol, o local perfeito para momentos inesquecíveis. Reserve para os mais diversos eventos, casamentos, batizados, festas sociais. Um espaço repousante e tranquilo. Amplo parque de estacionamento. Profissionalismo e experiência ao serviço dos nossos clientes mais exigentes. Costa del Sol. E é hábito darmos os parabéns a quem faz anos e também aniversários de casamento. Hoje temos um. Portanto, um aniversário natalício e outro de casamento. Portanto, vamos já saber quem é o primeiro felizardo a apagar as velinhas desta noite. Happy birthday to you. Então cá está a Maria Ribeiro, que faz 40 anos, são 40 velinhas para apagar, muitos parabéns. A Felícia Oliveira, com 29 anos, muitos parabéns, idade bonita, ainda não chegou aos 30. Hein? E a Sofia Marques, com 8 aninhos de idade, 8 anos, idade bonita, com esta cara também simpática. E agora temos um aniversário de casamento, vamos ver de quem se trata. É o casamento do André com o Michael Pereira, 8 anos de matrimónio. Portanto, os nossos parabéns para este casal, sejam muito felizes. O André e o Michael com 8 anos de matrimónio, portanto, são 8, mas podem ser muitos mais. Portanto, o nosso desejo é que isso aconteça. Parabéns. E pronto, caros amigos, chegamos ao final de mais um programa. Queremos convidá-lo a várias coisas. Uma é assistir dentro de 15 minutos aproximadamente ao primeiro programa desportivo que a SBT transmite com comentadores em estúdio e com o contacto direto dos telespectadores. O Ricky Durães vai mediar, portanto vai ter o desporto daqui a um quarto de hora aqui na SBT, essa é a informação. Pode ouvir também no Rádio Clube Português, não só o Canto Direto, que é o programa desportivo, como também o especial informação, todos os dias, que agora já estão também no sistema Android. Portanto, outro convite, ficar para ver a telenovela, não é? E automaticamente continuar a ver a SIC Internacional, e desejamos a todos uma continuação de muito boa noite. Amanhã o Ricky Durães estará aqui para o especial informação. Tenha uma noite descansada e até amanhã, se Deus quiser. Este programa teve o patrocínio de Seabra Foods.